sobre a Covid-19, a pandemia do coronavírus derrubou a economia no mundo inteiro. A gente estava falando sobre, inclusive, a revolta dos comerciantes e empresários aqui da nossa região, em virtude dos decretos que estão estabelecendo o fechamento de vários setores da nossa economia. E no Brasil, não foi imune ao abalo provocado por essas restrições impostas aí à atividade econômica pela queda na renda das famílias e também pelos adiamentos de investimentos e projetos empresariais e muitas das vezes pessoais. E para a gente falar sobre esse assunto, vamos conversar agora com o economista Felipe Prado, ele que é professor de economia na UFO. Felipe, muito obrigada pela sua presença aqui ao vivo no Manhã Vitoriosa. A gente sabe que essa crise ela é mundial, né? E que não existe uma regra ou uma receita mágica que se possa resolver isso num estralar de dedos. Na parte da medicina, na parte da área da saúde, eu tenho lido relatos de especialistas que dizem isso em relação ao mundo inteiro, que o mundo vai demorar ainda cerca de 4 anos para conseguir vacinar toda a população global. Isso inclui, claro, nós brasileiros, mineiros e tijucanos, ou seja, ainda temos muito a percorrer para ficar livre dessa pandemia, desse vírus. A gente precisa tentar se adaptar cada vez mais a essa mudança e viver de uma forma com mais qualidade de vida a essa mudança. Agora a gente percebe que há duas vertentes muito importantes, a área econômica e a área da saúde. Se as pessoas não morrem pela Covid, elas estão morrendo de fome. E de que forma que você, como especialista no assunto, qual seria a sugestão que a gente poderia dar para as pessoas que estão em casa, para que elas pudessem refletir também sobre a responsabilidade de cada um de nós para tentar reverter essa situação. A gente sabe que a suspensão do pagamento do auxílio emergencial também levou a nossa população ainda mais para baixo aí da linha da miséria, o que tem prejudicado a casa para o meu vizinho. Eu estou fazendo errado. Eu tenho a capacidade de buscar para mim, como gestor público municipal, a responsabilidade e de criar medidas efetivas para que possa melhorar a vida da população. De que forma? Isso que você acabou de dizer, trazendo a isenção de impostos, compartilhando, dividindo esses impostos, diminuindo esses impostos, ofertando comida, cesta básica e ajuda para as entidades de classe numa esfera maior para que a população possa de fato ser atingida. Acho que falta um pouco também desse raciocínio político para os nossos governantes. Isso não é só aqui na nossa região, eu percebo isso ao nível de país. Eu pego a responsabilidade que é minha, jogo para o governo federal, para o presidente da República, para ele ter a responsabilidade dele em relação à criação da suspensão ou não do auxílio emergencial. Há uma possibilidade de retorno do auxílio emergencial agora, com um valor menor e para atingir menos pessoas, mas já vai ser um fôlego a mais para toda a nossa população. Mas se a gente for falar agora numa situação mais micro, se a gente não pensar tanto no macro, para a pessoa que está em casa acompanhando o Manhã Vitoriosa, que é responsável pela sua economia, da sua casa, da sua família, que está com dificuldade, muitas das vezes desempregada, ou que só tem uma pessoa trabalhando, o que ela deve fazer, qual é a receita do bolo para que ela possa chegar no fim do mês e o seu orçamento dá pelo menos para pagar o básico? Então, o que a gente está vendo na economia, desde o início da pandemia, é uma palavra que nós economistas usamos muito, que se chama incerteza, né? O empresário, ele conhece isso, mas quando a gente vai de fato para as pessoas, né, para a senhora, para o senhorzinho lá, para o aposentado, né, ou para, como você falou, uma família que às vezes só uma pessoa está trabalhando, os outros estão desempregados, a incerteza ela tem criado nas pessoas uma dúvida sobre o que consumir. Então, qual é a recomendação? A recomendação agora é da gente ter cautela no que a gente vai fazer. Então, diante de uma situação em que ninguém sabe qual é o futuro estamos falando aí daqui 6 meses, daqui 8 meses, as pessoas deixam de consumir. Ou seja, eu não vou fazer nenhum grande gasto na minha casa porque eu não sei se eu vou ficar no meu emprego, eu não sei se o meu marido ou se a minha esposa vão conseguir um emprego, eu não sei talvez se o meu filho que já é maior de idade, ele vai conseguir uma oportunidade. Então as pessoas ficam apreensivas. E neste cenário, em conjunto, você constrói cada vez mais incertezas e medo das pessoas consumirem. Então, se a gente pegar aí, por exemplo, o último grande evento que o comércio tem, que é a época de fim de ano, das festividades de fim de ano, você vê que talvez o consumo não foi aquele que o comércio esperava. Por quê? Porque está todo mundo com medo. Então, com medo, todo mundo vai ficar mais receoso em sair, em comprar, ainda mais com as restrições. Então, ninguém está pensando em viajar, ninguém está pensando
em trocar de uma casa, talvez, se você tem um medo do desemprego. Então, basicamente essa é a receita. E com certeza, para aqueles que estão ainda mantendo as suas oportunidades, igual aqueles que ainda conseguem manter renda, ou, por exemplo, aqueles empresários que ainda continuam mantendo a sua atividade funcionando, igual, por exemplo, os serviços de alimentação, principalmente supermercados, eles continuam a todo vapor, né? O pessoal de saúde, né? Farmácias e por aí vai, a gente vê que eles não tiveram uma perda tão substancial. Então, mesmo assim, como você falou aí na notícia, né, muitos estão cancelando investimento. Eu tenho medo, né? Então, como agente privado, eu tenho medo de investir. Por quê? Porque eu não sei o que vai acontecer. A gente ainda não sabe, você falou, será que a vacinação vai sair para todo mundo nos próximos 2, 3 meses? Eu não sei. O que os especialistas estão falando? Eles também não sabem. Eles também não sabem. O pior de tudo é isso. E isso em nível global, ou seja, vários países estão passando por essa mesma dificuldade, ou seja, você não consegue planejar. Então, fica difícil a gente saber nesse cenário de incerteza. Então, assim, a palavra-chave é essa aí. A palavra de ordem, então, nesse momento é cautela. Para a gente encerrar a nossa entrevista, você como especialista, como economista, como professor da área, você acredita que o fechamento dos estabelecimentos comerciais, de determinados setores da economia em detrimento de outros, é uma forma de se evitar a proliferação e pode ser um caminho certo aí para diminuir os casos de Covid? Ou você acha também que essa não é a solução? Olha, essa é uma resposta não econômica, né? Ou seja, na verdade, essa é uma recomendação do pessoal de saúde. E a gente, como economista, tem que ter qual é o entendimento que eu tenho vendo isso. É o seguinte, desde o ano passado, a gente tem que compreender que o comércio já está debilitado. Então, você tem muito comerciante falido. Nós temos setores da economia, como, por exemplo, de eventos, que está quase um ano paralisado. Que está quebrado, ou seja, e aí a gente tem que compreender que essas pessoas muitas vezes estão endividadas, elas já demitiram todo mundo que tinham para demitir e, consequentemente, a estratégia de fechar o comércio não é uma estratégia econômica, porque, com certeza, do ponto de vista econômico, você vai levar à falência uma série de segmentos que não vão ter recuperação, porque não é fácil. Um comerciante tinha um determinado comércio, ele quebrou, como que ele vai voltar num determinado momento se ele tem que pagar a dívida, se ele tem que honrar os compromissos anteriores? E o pior disso tudo é que não existem estudos científicos ou estudos na área da saúde que confirmem que o fechamento do comércio, de fato, diminuiu o número de casos de proliferação de alguns setores da economia, né? Não existe algo que se possa demonstrar e falar, olha, eu estou fazendo isso porque comprovadamente isso deu certo. É uma intuição, é um achismo, é uma expectativa de acertar e que acaba errando. Na realidade, há na economia hoje uma coisa que é o seguinte, boa parte, os grandes negócios hoje, eles funcionam a partir da escala, a partir justamente do consumo de massa. Então, a argumentação, na verdade, está em torno disso, ou seja, você imaginar, por exemplo, um shopping, imaginar, por exemplo, um grande hotel. Ele só existe daquela forma, ou ele só funciona e dá resultado daquela forma, porque ele considera uma grande quantidade de pessoas circulando. E esse é o conflito que tem. Porque várias atividades poderiam rever a sua forma de funcionamento de uma forma muito mais adequada a esses tempos onde realmente você não pode, igual a gente viu ali um banco, né? Como que um caixa de banco hoje vai funcionar igual funcionava a moda antiga, com 200, 300 pessoas numa fila? Mas a lógica do banco funcionava a partir dessa lógica, ou seja, a lógica do consumo de escala, a partir de uma grande quantidade de consumidores. Esse é o desafio. O desafio agora é você quebrar essa lógica de funcionamento, tendo ou não evidências, porque realmente, como você falou, as coisas estão ainda acontecendo, a gente não... várias evidências, mas assim, eu fecho dizendo o seguinte, mais uma vez, essa não é uma decisão econômica, porque do ponto de vista econômico eu concordo com você. A gente vai ter uma crise, 2020 a gente já está levando uma situação, uma circunstância complicada. 2021 a gente pode agravar e ter um cenário assim catastrófico do ponto de vista econômico. Os piores cenários estão prevendo aí uma crise e se não tiver o auxílio emergencial, já está previsto aí aumento de pobreza, aumento de desigualdade e o surgimento de uma coisa em grande escala nesse Brasil diverso que é
o surgimento da fome, né? As pessoas não estão tendo não, elas não estão tendo o que comer. Elas comiam carne vermelha, passaram a consumir apenas ovos e frango. Daqui uns dias o ovo e o frango também já não vai ter mais, e elas vão consumir só arroz e feijão, e isso vai só diminuindo, e só o feijão e só o arroz, infelizmente. A gente torce para que os nossos governantes tenham luz e discernimento e comecem a fazer aquilo que é certo. É difícil, ninguém falou que seria fácil, mas é preciso ser feito. Felipe, muito obrigado pela sua presença ao vivo aqui no estúdio do Manhã Vitoriosa. Vamos continuar falando sobre o coronavírus entre o